Olá a todos, de regresso então para mais um vídeo da disciplina de Matemática do 8º ano, ainda dentro do tema da semelhança de triângulos, também abordando uma justificação para dois triângulos serem semelhantes, apelando então aos critérios de semelhança, e depois de uma segunda linha, calcular o comprimento de um lado, atendendo à proporcionalidade entre os lados que são semelhantes. Bem, o exercício é o seguinte: na figura 6 podemos visualizá-la assim aqui à direita. Estão representados dois triângulos, o triângulo ABC, este assim maior, e o triângulo EDC, aquele assim mais pequeno. Sabemos ainda que o ponto E pertence ao segmento da reta BC e o ponto D pertence ao segmento da reta AC. Sabemos a medida de AD, que é igual a 11, quer dizer assim, esta medida há de ser 11 centímetros, e sabemos ainda a medida de D até C, que serão exatamente igual, ou será exatamente igual a 4 centímetros. Sabemos ainda a medida de E até C, que é igual a 5. Isto é preciso ter os olhos abertos, porque repara, AD não é lado de nenhum triângulo, quer dizer, o lado seria AC ou DC. AD não é um lado. O que é que eu quero dizer com isto? Eu posso, mediante ter estas duas medidas, determinar o comprimento deste lado AC, dizendo que AC é simplesmente igual ao comprimento da AD mais o comprimento de DC. Ou seja, AC será exatamente igual a 11 mais 4, o que quer dizer, obviamente, serão 15 centímetros. E esta informação aqui não está direta, precisam de fazer uma inferência, é crucial, ok? Para resolvermos a questão. Depois, 5.1, os triângulos ABC, ou seja, o grande, e EDC, o mais pequeno, são semelhantes. Justifica então tal afirmação. Eu vou apagar assim estas medidas, já as tirei aqui, depois para a próxima questão aí farão sentido determinarmos as medidas. Eu vou só apagar, limpar, para conseguir justificar de uma forma mais clara. Bem, como é que nós justificamos que dois triângulos são semelhantes? Teremos que dizer o seguinte: o triângulo ABC, primeiro informar que os triângulos são semelhantes. Dirigimos então: o triângulo ABC é semelhante, este é o símbolo de semelhança, ao triângulo EDC, isto apelando, né, pelo critério de semelhança, obviamente, AA. Onde este critério me diz que dois triângulos são semelhantes se tiverem dois ângulos iguais. Agora, não chego a dizer isto, é uma afirmação, mas a questão também nos pede para justificar. Ou seja, nós teremos então que justificar quais são esses dois ângulos iguais. Então, terei que justificar isso, né? Terei que informar quais são os dois ângulos que eu digo que são iguais, de modo a que os triângulos sejam semelhantes. O primeiro ângulo que vocês se vão referir imediatamente é o ângulo reto, que então direi o seguinte: ambos os triângulos têm um ângulo reto, ok? Que é este aqui. No triângulo ABC estaremos a falar do ângulo em B, e no triângulo EDC estaremos a falar daquele ângulo reto em D. Mas não chega a um, não é? Ok, já disse um, preciso dizer outro. E qual é então o outro ângulo que eu tenho a certeza que é igual? É aquele ângulo em C. Porquê é que eu digo que aquele ângulo em C é igual nos dois triângulos? E tenho a certeza disso sem andar aqui com transferidores. Reparem que estamos a falar do triângulo maior e depois deste triângulo aqui mais pequeno. E reparem que aquele ângulo em C, quer dizer, o vértice C do triângulo, é igual para os dois triângulos. Quer dizer, aquele ângulo ali em C é um ângulo comum, designamos comum, porque é um ângulo que pertence aos dois triângulos em simultâneo. Então, quer dizer, se é o mesmo ângulo nos dois triângulos, terá de ser igual, forçosamente. Então, a segunda justificação terá de ser o ângulo comum. Então, dizemos o ângulo em C é comum aos dois
triângulos, ok? Se é comum aos dois triângulos, então é igual. Então teremos aqui a nossa justificação para os tais dois triângulos serem semelhantes. Isto terão que dizer sempre isto. Informar que são semelhantes, através da simbologia adequada. Referirem um critério que, em 99% dos casos, será este critério AA, porque reparem, eu não preciso de medidas para saber isso. A seguir teremos uma questão que nos vão perguntar a medida. Daí não nos podiam dar os lados relativamente aos outros critérios, como por exemplo LLL, seriam 3 lados proporcionais, isso implicaria que tivéssemos mesmo os 3 lados, ou seja, a questão seguinte já não poderia ser colocada, porque eu teria as medidas dos 3 lados. Normalmente, eu não vos posso dizer sempre, mas normalmente o critério em causa será sempre ângulo-ângulo, o que permite numas próximas alíneas caírem questões sobre comprimentos de lados, que é o caso agora, perguntam-me o comprimento do lado BC. Resolverei então a segunda questão um pouco aqui abaixo. E para este efeito, eu agora vou colocar aqui as medidas do meu enunciado. AD não me interessa, porque AD não é lado de nenhum triângulo. O que me interessa é o comprimento da AC e de BC. Então o comprimento da AC é 15, quer dizer, aqui assim, esta medida toda da AC há de ser igual a 15 centímetros. Tenho também o comprimento de D até C, que é importante, não é? Este aqui e este aqui há de ser então 4 centímetros. E ainda tenho o comprimento de E até C, ou seja, este aqui que há de ser então 5 centímetros. E a questão é que determine o comprimento de BC, ou seja, qual é o valor, não é, do comprimento deste lado BC. Vou designá-lo então como X. Para terminarmos o comprimento de um lado, sabendo que os triângulos são semelhantes, teremos que montar, vamos ter que montar a proporcionalidade entre os lados, referindo-se então aos dois triângulos. Terei então o triângulo maior e depois este triângulo aqui mais pequeno, que lhe é semelhante, assim que vou destacá-lo a azul. Para obtermos este valor de x, vamos ter que criar a tal proporcionalidade entre os lados. Como é que se faz isto? Eu vou referir assim aqui o triângulo maior, por exemplo. Podemos ter o maior em baixo, não há diferença quanto a isso. E depois aqui vou-me referir ao triângulo mais pequeno, ou seja, ao triângulo EDC. E nós teremos, se os triângulos são semelhantes, então os lados são proporcionais. E quantos lados tem um triângulo? 3, não é? Então vamos ter aqui uma igualdade entre a razão, ou 3 razões, entre lados, que é sempre igual. Se os triângulos são semelhantes, a razão entre os lados semelhantes é sempre igual. É sempre igual. Reparem que se eu tiver assim um triângulo e depois aumentar o triângulo, né? Se aqui era por exemplo, 3, 4, 5, se este lado é 6, não é? Quer dizer, se aqui foi para o dobro, então a hipotenusa também foi para o dobro 10 e este cateto também foi para o dobro, e ficará 8. Quer dizer, se eu dividir os lados semelhantes, né, 6 a dividir por 3, teria de ser igual a 10 a dividir por 5 e é igual a 8 a dividir por 4. E reparem que isto é tudo igual e exatamente igual a 2. Ou seja, se os triângulos são semelhantes, a divisão entre os lados semelhantes é igual, é mesmo igual o valor. E então, depois de criar assim a estrutura, eu vou identificar os lados que são semelhantes nesta igualdade. E procedo sempre da mesma forma. Sempre da mesma forma. E como é que eu procedo? Aqui, o primeiro caso, vou colocar as hipotenusas. Se os triângulos são semelhantes, as hipotenusas são semelhantes. Depois, aqui no segundo enquadramento, vou trabalhar os lados mais pequenos, e depois aqui no terceiro enquadramento é o que falta. Quer dizer, o lado que está em falta. Se aqui já tratei 2 lados, a seguir é o que está em falta. Este enquadramento é fácil de o fazer. Primeiro caso, hipotenusas. Vou-me dirigir então ao triângulo maior, e vou identificar a hipotenusa. Como é que eu identifico a hipotenusa do triângulo maior? Centro-me aqui no ângulo reto e vou em frente. Quer dizer que a hipotenusa do triângulo maior será então o comprimento de AC. Qual é a hipotenusa do mais pequeno? A mesma estratégia. Ponho-me ali no ângulo 90 graus, vou em frente e encontro a hipotenusa, que seria então o lado EC.
Depois das hipotenusas, os lados mais pequenos. Olhando para o triângulo maior, qual é o lado mais pequeno? É este AB. Então vou colocar aqui AB. E olhando para o triângulo mais pequeno, qual é nesse triângulo o lado mais pequeno? É este, DE. Então AB há de ser semelhante a DE. E depois é o lado que está em falta. Então reparem, neste triângulo maior nós temos AC, já foi tratado. AC, já foi tratado também AB. O que é que está em falta? BC. E no triângulo mais pequeno, qual é o lado que está em falta? Bem, já me referi a EC, já me referi também a DE, qual é o lado que está em falta? É DC. Uma vez então montada a proporcionalidade entre os lados, eu vou agora substituir aqui a indicação com as letras pelos comprimentos que tenho à minha disposição. E então AC eu sei que é 15, então terei 15 a dividir por EC. EC é exatamente igual a 5, que será igual à medida de AB, que não a tenho. Não a tenho mesmo. Então tudo bem. Se não tenho, vou designar como as letras. Ficará assim. Sobre a medida de DE também não tenho. Então vou designar como DE. Igual depois à medida de BC. BC é o meu X. É aquilo que eu pretendo determinar, a dividir pela medida de DC, que é exatamente igual a 4. Agora, como é que nós resolvemos isto? Nós vamos resolver isto através de uma proporção. E uma proporção é uma igualdade entre duas frações. E eu tenho aqui uma igualdade entre 3 frações. Vou selecionar duas. Para descobrir este valor de x, obviamente que esta fração terá de participar na tal proporção que eu vou utilizar. Então preciso de uma outra fração. Qual usar? Esta ou esta? Parece-me óbvio que vou usar esta, obviamente, porque tenho os valores numéricos e desta forma conseguirei determinar o valor de x, algo que não acontecia nesta segunda, porque eu desconheço esta medida e também esta. Então vou criar uma proporção entre estas duas frações. Obtendo então o seguinte: 15 sobre 5 igual a x sobre 4. E agora, para resolver esta situação, eu aplico a lei fundamental das proporções, que me dizem que numa proporção o produto entre os extremos é igual ao produto entre os meios. Ou seja, 5 vezes x, isto será então equivalente a dizer que 5 vezes x, que é simplesmente 5x, há de ser igual a 15 vezes 4. Isto agora é só uma mera questão de cálculo. Terei então 5x igual 15 vezes 4 é duplicar duas vezes, ou seja, 15, 30, 60, não é? E depois terei então, para resolver em ordem a x, divido tudo por 5, não é? Divido tudo por 5, aqui cancela, e fica então com x igual a 60 a dividir por 5, o que dá então 12 centímetros. O que quer dizer que assim, em termos de resposta, eles pediam uma medida de BC há de ser igual a 12 centímetros, e temos então a questão resolvida. Fico-me então por aqui, é sempre um prazer enorme poder ajudar. Um grande abraço a todos. Tchau.